nosso querido André Maroso. E você sabe que este é um programa da UNS, Intermunicipal do Alto Tietê, uma entidade que objetiva a união de todos os espíritas e simpatizantes da doutrina das cidades de Salesópolis, de Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, que são as cidades aí do circuito aqui do Alto Tietê. Nós contamos sempre com a presença do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, rogando sempre a sua ajuda para o nosso programa aqui. Você pode acessar a nossa página pelo Facebook e assistir o programa ao vivo. O endereço é facebook.com/mogiusei. Neste terceiro bloco, continuaremos então com o nosso convidado aqui no programa. E eu gostaria de iniciar então aqui. Você já dirigiu esses 4 filmes. Tem mais alguma coisa que você andou fazendo por aí? Ou você andou fazendo alguns outros entrevistas, documentários, pequenas produções? Da meia-noite às 6, né? É. Você sabe que nessa época agora nem da meia-noite às 6. Antes de fazer essas grandes produções, o que você fazia, né? Bom, eu sou segunda geração de televisão da minha família, né? Meu pai trabalhou em televisão desde 1967, trabalhou na TV Tupi, na TV Globo, no SBT, enfim, um monte de produtoras, né? Eu aprendi a profissão não com ele, mas por amor a ele, né? E por ver como ele gostava daquilo. Não, então eu quero isso para mim também, né? E aí em 1989 eu fui para a televisão, 1988 para 89, comecei no SBT e depois fui para a Cultura, que foi a minha grande escola, passei pela Globo, né? E aí em 2005 nós fomos convidados para inaugurar o canal, né? A TV Mundo Maior, né? Planejar, colocar no ar, enfim, fazer com que as coisas funcionassem. O canal que está aí, graças a Deus, já fez aí alguns bons anos de trabalho, né? 14 anos de trabalho, né? E nesse período foi que nós começamos a trabalhar em cinema, né? Que era uma paixão desde garoto, eu tinha vontade, né, de fazer cinema. E a Doutrina dos Espíritos, além de ter me dado tantas coisas, ainda me deu a possibilidade de fazer cinema, né? Mas eu acho que as obras realmente, a gente fez muita coisa, mas as obras que alcançaram a grande mídia, que foram às salas de cinema, que foram aos canais de televisão, os broadcasters, né? Os nossos filmes estiveram no Telecine, enfim, foram essas 4 obras, né? Agora, por que essa modificaçãozinha? Você começou com dois filmes. Primeiro, um estilo... Agora, aí você me perdoe a minha ignorância com relação a isso, mas é uma espécie de romance, não é isso? É ficção, né? Ficção. Romanceado. É romanceado, né? E depois você, do Espaço do Mestre para cá, você já muda para uma espécie de... É docudrama que chama, né? Docudrama. Esse atual agora, Paulo de Tarso, também está nessa mesma Ele é um docudrama. Também. Ele é um docudrama. Por que essa modificação de romance para docudrama? Então, é como nós dissemos, né? A gente só faz o que manda a gente fazer, né? Mas o que a gente percebe é que existe uma necessidade muito grande de aprofundar os estudos, né? E uma obra, um romance, que tem um grande valor, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes ela não traz ali um conteúdo mais profundo para o estudioso, né? Nos Passos do Mestre é extraordinário. Ainda hoje eu conheço muitas pessoas que me falam, olha, nós estamos estudando nos Passos do Mestre na sala de aula, né? Então o filme foi exibido só durante a estreia de Nos Passos do Mestre, ele foi exibido em 540 centros espíritas, naquele primeiro, 2 meses após a estreia, dentro de 2 meses concomitantes à estreia, né? Então o dirigente trazia o filme para sua casa espírita, chamava para uma grande sessão, e há um poder transformador muito grande. E como nós temos um profundo respeito por Allan Kardec, e Allan Kardec não escreveu nenhum romance, né? O trabalho dele foi todo de estudo. Por outro lado, o brasileiro gosta muito de romance, a nossa cultura novelística é muito grande. Estamos acostumados, né? Estamos acostumados. Por isso é que nós escolhemos o gênero docudrama, porque
uma parte considerável do filme ela é dramatizada, né, para que a pessoa que está acostumada a assistir ficção, ela se sente muito à vontade. E por outro lado também a gente entrega um conteúdo que mexe com as pessoas. Ou seja, a intenção é atingir com maior profundidade a questão do estudo, das questões, né, mais profundas, né, da doutrina, e não perder o público que está acostumado com romance. Exatamente, o objetivo é esse. O objetivo é agradar esses dois públicos, né? Mas o objetivo principal mesmo é como dizia Jesus, né? Eu vim acender o fogo, né? E que quero eu, senão que ele queime, né? No primeiro filme nós acendemos um fogo bom, né? E nesse aqui também nós vamos acender um fogo bastante legal, né? No Espaço do Mestre tem aquela abordagem do Pai Nosso, eu achei bastante interessante. Quem que dá aquela abordagem daquelas questões que são trazidas ali através do estudo do Severino? É o Severino. Ele tendo acesso aos papiros mais antigos, né, onde constava o Pai Nosso, ele teve condições de nos apresentar esse Pai Nosso, que a nosso ver está muito mais afinado com a proposta do Cristo, né? No Pai Nosso que está no Espaço do Mestre, não há o término como não nos deixeis cair em tentação, né? Mas sim quando cairmos, nos ajude a sair. Porque é natural, que não com essas palavras, não lembro exatamente o termo que ele usa, mas é natural porque nós vamos cair. Nós somos crianças, segundo degrau da escala evolutiva, né? Não nos deixeis entregues às provações, né? Porque a gente cai, vez por outra a gente cai, mas quando cair, a gente está dizendo assim, me ajuda aí, mostra a porta para eu sair dessa enrascada que eu me coloquei, né? E outros tantos, né? Como por exemplo, seja feita a vossa vontade, que ele fala assim, seja feita a vossa vontade, você está autorizando Deus a fazer a vontade dele. Não? Ele nem precisa de autorização. Não precisa de autorização de nós para absolutamente nada. Nós é que precisamos dele, né? Aí tua vontade se fará. Então esse estudo dele é profundamente significativo para a nossa reflexão. Você falou uma coisa no início a respeito de Paulo, né, e a doutrina espírita. Você vê muita ligação com os espíritos que ajudaram na doutrina espírita, os espíritos que estavam lá junto de Paulo, ou mesmo toda aquela equipe que estavam junto com Paulo? A Fundação Espírita André Luiz, que é a fundação que tem tido a paciência de nos abrigar nas suas fileiras de trabalhadores, ela alcançou agora há pouco tempo, está na guarda dela mais de 750 documentos inéditos de Allan Kardec, e mais de 2.000 cartas que também não são conhecidas e não constam em nenhuma das obras, né? Essas não são tão inéditas porque outras pessoas já tiveram acesso a elas, todas em francês, né? E uma das coisas que nós já traduzimos uma boa parte desses documentos, que sempre foi uma certa dúvida, né? Se o Espírito de verdade era Jesus ou não, né? E em uma das cartas Kardec é categórico, era Jesus. Ele, na letra dele, né, reconhecimento de assinatura, autenticidade, reconhecimento lá dos órgãos oficiais da França, né? E quando nós estudamos Paulo de Tarso, nós vemos que era o Cristo ao lado dele, né? Então, por mais de uma vez, por muitas vezes, era o Cristo que estava conduzindo, né? Na segunda viagem ele queria ir para um canto da Turquia e o Cristo se manifesta para ele, falando, não, vai para o outro canto, né? O próprio processo de escrita, entre aspas, das cartas, ele não escrevia de seu punho, ele ditava as cartas, né? E num processo mediúnico mesmo. Então é muito claro para nós que quem estava no comando ali era o Cristo, né? Era o Cristo o tempo inteiro. Então, se o Espírito de verdade é o Cristo, por trás de Paulo de Tarso estava o Cristo também, né? Daí talvez a pureza da mensagem de Nosso Senhor, né, neste Paulo de Tarso. Daí talvez a força dele de ir, e de uma certa forma,
entrar em rota de colisão com os outros discípulos, né? Porque ele estava recebendo do Cristo, né? Então, não, é para os gentios, não é só para os judeus, né? Enfim, tá aí talvez a força do grande trabalho que ele fez, né? Mas Estevão também, ele auxiliou o Paulo de Tarso nessa sua trajetória, como espírito também, né? Ah, não resta dúvidas. Estevão, na verdade, é o cara que convocou o Paulo, né? Foi ele que foi lá e mexeu com Paulo, né? Mexeu com as fibras mais íntimas do Paulo. A cultura que Estevão, um homem simples, apresentou uma cultura em sua defesa, uma cultura judaica que o Paulo ficou extraordinário, na época Saulo, né? Ficou tocado por aquilo, né? E as últimas palavras de Estevão, Senhor, não lhes impute este erro, né? Um cara que estava sendo assassinado utiliza como suas últimas palavras, repetindo Jesus, né? Repetindo, ou seja, o próprio Estevão ali estava num grande processo mediúnico com Cristo, né? Que Jesus fala, Pai, não, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, e Estevão, Senhor, não lhes impute este erro. Então, quer dizer, Estava rogando por ele, pedindo intercessão para ele. Intercessão para eles todos, né? Intercedendo para... Sim. E Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma que Estevão esteve ali o tempo inteiro ao lado de Paulo, né? Inclusive ele fala para Abigail que com a mesma força, com a mesma garra que ele defendeu o farisaísmo, ele ia defender o cristianismo também, né? Ele orienta a Abigail. Sim, com o detalhe de que ele defendeu o farisaísmo apaixonado pela lei, né? E ele promoveu o cristianismo tocado pelo amor, né? Então, esse acho que é o grande diferencial destes dois personagens. São quase dois personagens, né? É como se Saulo tivesse deixado de sua roupagem ali na estrada de Damasco e tivesse se vestido da túnica de Paulo, né? Embora é o mesmo personagem, mas você percebe uma clara distinção entre esses dois momentos da vida de Paulo, né? E nós observamos nesse livro também a evolução, como se disse, do Estevão. Mas para desempenhar aquele trabalho tinha que ter um perfil do Paulo mesmo, né? Um perfil, como diz os antigos, aí tem sangue no olho, né? Então a gente vê, e interessante que a gente aprende bastante com esses livros, os filmes também. Eu me lembro uma passagem que me chamou muita atenção, quando Paulo já tinha ficado uns 3 anos no deserto, já tinha sido com dificuldade aceito na casa do caminho, e ele vai em direção para começar a sua obra. E aí ele se sente desanimado, aí vai dormir, aí vem Abigail e o Estevão, através do desdobramento, através do sonho, e aí ele pergunta, né, como alcançar o esforço elevado de Jesus. Ela fala, ama, né? E aí ele fala também assim, como alcançar, como entender o desígnio de Jesus, né? Trabalhe. E como vencer aquele desânimo destruidor. Ele fala, espere. E o que fazer perante aqueles que não aceitam, não entendem? E ela fala, perdoa. Então são 4 ensinamentos que servem para a nossa vida. Sim. Devemos amar, trabalhar, esperar. Às vezes é preciso, depois de nós fazermos tudo o que nós pudermos para vencer a situação, nós temos que fazer uma oração, abaixar a cabeça e esperar a tempestade passar, muitas vezes. Tem que esperar. E perdoar sempre, né? Eu prefiro o verbo esperançar, né? Porque, a nosso ver, um dos equívocos dos nossos irmãos religiosos, especialmente no cristianismo, é esperar que a espiritualidade haja, né? Nossa, olha, tem uma goteira aqui na minha casa espírita, na minha igreja, mas a espiritualidade vai ajudar. Não, a espiritualidade está mostrando que a goteira está ali. Vai lá e chama um encanador, chama um pedreiro e resolve a questão da goteira, né? E o esperançar é a espera em ação, né? Então eu sei que as coisas vão se resolver, só que eu vou fazer a minha parte, né? Porque está lá no Evangelho, né? Batei e observosar, pedir e obtereis, mas você tem que pedir, você tem que bater, né? Você tem que ir atrás, né? Tem que ter uma ação tua antes. Tem que ter uma ação tua, né? E talvez esse seja o grande drama do trabalhador do Cristo no começo da viagem, né? Eu fico imaginando Paulo, quando ele começou essa viagem,
ele tinha a intuição, ele tinha ali, ele sabia que ele atravessaria um caminho árduo, né? Um caminho duro, um caminho difícil. Então é natural esse meu Deus, o que eu faço agora, né? Enfim, não à toa que geralmente quando nós estamos mais próximos da morte, nós somos outras criaturas, né? Mais doces, menos rancorosas, geralmente, né? Não todos, né? Mais felizes, né? Mais apegados a coisas simples da vida, que muitas vezes, né? Não é à toa que o vô é muito mais doce do que o pai, porque o pai está ali no meio da batalha, né? O vô já venceu boa parte da luta, né? Mas esses 4 convites aí, eles são extraordinários: o perdão, o amor e a esperança, né? A espera da ação, né? É muito legal. Eu assisti a sua palestra pelo YouTube e tem um momento que você está fazendo uma exposição e você diz da transformação de Paulo, mas que Paulo, ele acreditava realmente no que ele fazia, porque, como você falou agora, ele estava ali para defender a pureza da doutrina, né, que ele entendia que era correta. E você então faz um comentário: você tem que tomar cuidado com essa questão da pureza doutrinária. O que você nos falaria sobre isso? Dá uma palhinha para nós. Na verdade, nós entendemos que a pureza doutrinária é sempre necessária. O problema é fanatismo, né? Porque o fanatismo nos cega. No momento que você acha que você é o dono da verdade, que o mundo está errado, que o outro está errado, no momento que você não aceita entender o outro e achar que só a sua visão do mundo é errada, aí há problemas, né? Então, se você para pensar, por exemplo, eu me considero um ortodoxo, um espírito ortodoxo, né? Eu sigo os 5 livros de Allan Kardec, né? E muitos livros, muito até respeitados dentro do espiritismo, eu vejo coisas ali que eu falo, não condiz com a minha visão de mundo. Eu estou certo? Não sei, mas essa é a minha verdade, né? Então, esta pureza doutrinária eu busco. Agora, daí a dizer assim, olha, o livro tal é uma aberração, não leia porque ali está o cão, né? Ali não, isso é maluquice, isso é animismo, né? Aí tem uma diferença muito grande, porque eu não sou dono da verdade, né? Aquilo que não é bom para mim pode ser bom para você. Tem um amigo nosso, certamente vocês devem ter conhecido, que hoje está na espiritualidade, o senhor Amilcar Del Chiaro, né? E o Amilcar tem uma história muito legal, né? Que ele era um inimigo ferrenho do livro Violetas na Janela, né? E aí ele, no final da encarnação dele, ele foi internado, ficou muito tempo internado, e havia uma enfermeira que cuidava dele com esmero, com carinho, com amor, né? Durante aquele período. Aí um dia essa enfermeira chegou para ele e falou assim: nossa, seu Amilcar, a gente se entende tão bem, por que será? Não sabia que ele era espírita. Qual que é a sua religião, minha filha? Eu sou espírita. Ah, eu também. Depois que eu li Violetas na Janela... Violetas na Janela foi ótimo para ela, né? Era o momento dela, da conversão. A estrada de Damasco para ela era Violetas da Janela. Para mim é Kardec, para os nossos irmãos é o Alcorão, para os outros é a Bíblia, não importa, cada um temos o nosso momento, né? E tem um aspecto também, né? O espírita que fica, ele tem que chegar até Kardec, né? Porque se ele não chega em Kardec, até o Antônio Coelho esteve aqui, e ele dizia assim, né, que ele vai em muitos centros, mas ele não vê a presença de Kardec, o que é um erro, né? Porque o Kardec, as obras, né, codificadas por Kardec, ou seja, o Pentateuco Espírita, ele é de fundamental importância. Até nós da USE sempre aprendemos e também falamos que nós precisamos começar do começo. E o começo é o Livro dos Espíritos. E assim por diante. Só que nós não podemos ficar exclusivamente presos, não presos, não é bem presos. Nós precisamos estudar Kardec, estudar as obras da codificação, para que tenhamos a noção exata do fundamento
da religião, mas temos que avançar, porque o próprio Espírito de Verdade, em Obras Póstumas, ele fala para o Kardec, né, que aquilo era só o começo. Né? Então a obra ela se completaria ou iria se adensar mais adiante, e ele teria uma participação determinante nisso. Né? Ele até, segundo o que está escrito lá, ele reencarnaria em breves tempos e daria então continuidade ao trabalho. Então não aceitar essa continuidade é rejeitar o progresso. Sem dúvida, sem dúvida. Entretanto, a nosso ver, o Pentateuco ele é o guia condutor. Né? Então, todas as vezes, a doutrina cristã é a doutrina da liberdade. Né? O Espiritismo é a doutrina da liberdade racional. Né? Você pode ler até o Capa Preta de São Cipriano. Né? Se você conheceu a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, com tranquilidade, as obras que você tiver acesso, você vai beber a informação, vai falar, isso eu concordo, isso é bacana, isso é revolucionário, isso encontra lastro em Kardec. Peraí, isso aqui eu acho que não, né? Porque, veja, o Kardec, embora ele nasceu em um lar católico e teve uma formação em Yverdun, onde ele estudou com Pestalozzi, uma formação quase protestante, né? Mas ele, antes de tudo, era um cientista e um filósofo. Né? E boa parte de nós que estamos na produção de conteúdo espírita, cristão, aqui no Brasil, muitos de nós temos lastros muito fortes com o catolicismo. Então é natural que, a partir dessa nossa visão de mundo, nós acabamos fazendo algumas inclusões, né? por não ter esta mente de razão que o Kardec tinha. Né? Por exemplo, eu vou citar aqui uma das coisas, né? A nosso ver. Em todo o Pentateuco kardeciano não há umbral. Não há. Né? Umbral nasce aqui. Né? E nasce através de médiuns extraordinários, irmãos nossos, do qual nós não chegamos nem perto do trabalho deles, né? Mas profundamente ligados ao catolicismo. Então, assim, médiuns que tinham no seu inconsciente esta visão que foi plantada em todos nós, de que há um espaço de punição e sofrimento, né? E que, portanto, se ele não chama mais purgatório, nós precisamos dar outro nome para ele, né? E a gente dá o nome de umbral. Né? O próprio obsessor, ele é uma espécie de adaptação do diabo. Né? A única diferença é que ele não tem chifre, não tem rabos, mas a função é a mesma. E nós não nos damos conta, quando nós terceirizamos ao obsessor, que o obsessor que nós temos que ter mais atenção é aquele que nós vemos no espelho. Né? É esse que é o grande drama, somos nós próprios. Né? Por isso que eu me considero um espírito ortodoxo. Eu bebo de Kardec, leio tudo que vocês podem imaginar, até bula de remédio. Mas eu me dou o direito de dizer, não, isso eu acho que é muito da visão do médium. Né? Ao lado de coisas maravilhosas que existem, né? e que foram trazidas. A própria psicosfera, que é obra do espiritismo brasileiro, se você pegar o termo psicosfera, estudar o que é a psicosfera, descrita pelas obras de André Luiz, você vai a Kardec e você entende perfeitamente, né, a consonância que há entre as duas. Né? Então é isso, é estudar e seguir em frente. Né? Só mais uma pergunta. No filme Paulo de Tarso, a Abigail é apresentada para aqueles que não têm ainda a ideia de que a Abigail existiu? Não, e eu vou explicar por quê. Um dos nossos objetivos é levar os nossos irmãos de outras doutrinas a conhecer o Espiritismo. Né? E para que nós tenhamos condições de fazer isso, nós precisamos apresentar os textos que eles conhecem, os textos que eles respeitam e o Espiritismo dentro desse texto. Né? Então, se eu apresento uma obra mediúnica, eles vão dizer, não, mas isso aí foi o Chico Xavier que fez. Né? Agora, se eu vou em Atos dos Apóstolos, se eu vou nas Epístolas de Paulo e mostro o Espiritismo ali, ele fala, poxa, o impacto é outro. faz sentido.
Faz sentido, né? Então, por isso que o filme ele versa sobre a vida e obra de Paulo a partir dos estudos de teólogos, do professor Dr. Severino Celestino, de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e das Epístolas de Paulo, escritas pelo próprio, ou melhor, ditadas pelo próprio Paulo. Né? Muito bem, o papo tá bom, mas a gente está chegando aqui no final do nosso terceiro bloco e a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, você não saia daí.